Bem, meus caros, mais 4 minutinhos só para os seus colegas chegarem e a gente começa, ok? Enquanto isso, eu pego uma água ali. Um abraço. E aí, Diegão, tranquilo, fiote? E Eduardo, beleza e você, mano? Bom demais. Então tá bom, né, velho? Júlia, tá joia? Ei, Eduardo, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Nossa, Então que tá bom. vontade de um presencial, gente. Nossa, mãe do céu. Né? Se tudo der certo, meus caros, no final do ano vai acontecer o inverso que aconteceu no começo do ano. No começo do ano começou presencial, terminou remoto. Se tudo der certo, vai começar remoto e terminar presencial, né? Nem que seja as provas, né? Muito bem. É isso aí. Ó, mais 2 minutinhos, ok? Não aguento mais trabalhar de máscara. Suas folhas caem, mas seus Hum? galhos se renovam. E se renovam. Essas raízes mais profundas, mas sempre. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Acho que agora deu, hein? Vamos lá? Gente, quem puder, por favor, faça como a Júlia, como o Diego, como a Viviane, como o Pedro, não é? E como o Eduardo, não é? Liguem as câmeras, para que a gente não é presencial, mas pelo menos fica um pouquinho melhor do que simplesmente ver o nome de vocês e tal. O nome é importante. Mas, tá? Gente, vamos lá então chegar e
começarmos nossa aula, não é? Muito boa noite a todos, espero que todos estejam bem, que tenham passado muito bem de ontem para hoje. Hoje ainda bem, hoje começou muito pesado o dia para mim, porque a minha internet não funcionou nem de manhã, nem de tarde. E continua estável, estou vendo aqui. Não é? Então, mas espero que dê tudo bem, que a gente consiga chegar e passar por isso, né, de forma tranquila e feliz o dia de hoje também, como foi a aula de ontem. Eu gostei muito da aula de ontem, não sei se vocês gostaram, eu gostei bastante. Vamos lá. Então, na aula de ontem, nós conversamos... muito bem, Felipe, parabéns, Viviane também, muito bem. Na aula de ontem, nós começamos a ver a nossa matéria e começamos a discutir um assunto muito legal. Para mim foi muito legal. Não sei se para vocês foi. Não é? Porque nós começamos a pensar sobre as penas, né? Sobre a necessidade de pena, sobre como é que ela é hoje, se a prisão é necessária, o que dá para melhorar na prisão e tudo mais. Não é? E foi muito bom porque a gente teve diversas visões sobre o assunto. Não é? Eu falo que uma das melhores coisas para mim, tá, é justamente quando a gente consegue conversar sobre assuntos, né, e ouvir opiniões contrárias, porque a gente melhora ouvindo a opinião contrária à nossa, porque essa que pode ou não fazer a gente mudar alguma coisa. Então, a mesma opinião, né, quem tem a mesma opinião de tudo, a gente conversa e fica na mesma opinião, ou seja, sai do mesmo jeito, né? Nem melhor, não sai melhor do que já é. Então, isso daí eu acho que é muito importante. A gente vai fazer nesse semestre bastante isso. Muito bem. Meus caros, vamos começar então a nossa matéria. A gente vai começar a falar sobre a história da pena, tá? A história da pena... Ô, Mauro, Pois não. a sua internet parece que tá travando um pouco, ou é comigo aqui? Será que tá assim com todo mundo? Comigo também tá. Sua voz tá falhando. Aqui Tá também tá falhando? gravando. Eu vou tentar, então, Também tá travando. rotear do meu celular. Vamos ver se vai ser melhor. Deixa eu ver aqui. Mas agora já melhorou. Já melhorou? Não, se ficar ruim, vocês me falam para parar, tá? Pode Já ser? ficou de novo. Então, deixa eu tentar mudar para o meu celular aqui. Caiu agora. Vamos lá. Agora eu estou com o meu celular. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Ufa, beleza. Vamos lá. Vamos comer os dados do celular. Vocês verem como é que eu tô. Vocês imaginam fiquei sem o celular, sem a internet do celular e de casa. Mas vamos lá. Coragem, hein? Gente, então, voltando, então nós vamos começar a ver a história da pena, tá? Para saber o que é e por que a pena é hoje. Hoje todo mundo chega e sabe. Como é que é a pena? Se falar assim, qual que é a pena no Brasil? Qual é? Gente? Privativo de liberdade. Exatamente. Pena de prisão, por assim dizer, não é? E então, gente, vamos começar a chegar e ver o porquê que hoje é. Será que sempre foi assim? Ou não? Será que as penas foram piorando e chegamos hoje na pena de prisão? Ou se foi o contrário? Vamos lá. Gente, na antiguidade,
tá? A primeira coisa que vocês têm que colocar na mente de vocês, e isso já é matéria, tá? Na antiguidade, não existia pena privativa de liberdade. Não existia pena de prisão. E aí vocês vão falar o seguinte, quer dizer, professor, que não existia prisão na época? Não, prisão existia. Não existia pena de prisão. Tá? E esse é muito diferente. Por quê? Porque até o século XVIII, mais ou menos, a prisão existia, mas não existia a pena de prisão. O que é que tínhamos então? Para que servia a prisão se não era para a pessoa pagar uma pena? A prisão nessa época servia para que o condenado, o acusado, fosse contido antes do julgamento e posteriormente do julgamento ele não fugisse para qualquer lugar. Então a prisão era simplesmente, e aí sim, depois se condenado fosse, lógico, né? Então ele ficava na prisão até que sim, aí sim, que a pena dele fosse aplicada. Conseguem entender isso? Existia prisão, mas não era pena de prisão. O sujeito não era condenado a ficar tantos anos na cadeia, tantos dias na cadeia, não. Nessa época, tá? Nessa época, as penas eram diferentes. Na antiguidade, especificamente, tá? As penas se resumiam a pena de morte, as penas corporais e as penas infamantes. Ou seja, pena de morte, matar o sujeito. Penas corporais, e aí tínhamos várias, não é? Cortar a língua, cortar a orelha, cortar a mão, cortar a perna, cortar o pé, cortar um dedo, queimar a pessoa com uma marca. Além disso, tínhamos as penas infamantes, ou seja, aquela que deixava a pessoa em frente a toda a sociedade com uma mácula, envergonhado. Como, por exemplo, as pessoas que tinham que carregar, por exemplo, a letra escarlate, não é? E aí todo mundo sabia que essa pessoa era, ou a família dela, dos antepassados, eram bruxos, ou bruxas, ou hereges, ou alguma coisa assim. Tá? Eram essas penas que existiam, tá? Na antiguidade, né? Interessante também, tá? Falar que na Grécia e em Roma, tá? A prisão, além de ser o lugar para conter aquele que ia para julgamento e o lugar para guardar o réu até que essas penas, né, de morte, corporais ou infamantes fossem aplicadas, a prisão também servia para reter o devedor, tá? Não como pena, mas para reter o devedor até o pagamento de suas dívidas. Tá? Isso daí lá na Grécia e em Roma. Ok? Dúvidas ou não? Não? Tranquilo? Todo mundo está me entendendo? Sim? Podemos avançar? Beleza. Isso daí ocorria, era como era a pena na antiguidade. Ok. E então, gente, Roma cai, não é? E vamos para a Idade Média. E aí, gente, presta atenção, porque na Idade Média a pena tinha uma função muito importante. Idade Média nós estamos falando queda de Roma, né? Surge lá até o Iluminismo, ok? Um pouquinho mais, um pouquinho depois, né? Dependia também do, mas estamos falando no geral, no mundo logicamente europeu, né? Que é o que a gente estuda, perfeito? Então, gente, na Idade Média apenas tinha um objetivo. E qual era esse objetivo? O objetivo era provocar o temor geral na população. Então, a pena
de morte, a pena corporal, tá? Não era somente uma pena, ela era feita da maneira mais cruel possível. E aí, gente, eu peguei e consegui, muito legal, chegar e arrumar. Eu não sei se vocês já viram. É um filme muito bacana chamado Coração Valente. Vocês já viram esse filme? Ou não? Já viram? Gente, não viram? Sim ou não? Não. Não, beleza. Ó, é um filmão, eu sinto muito, mas é uma das cenas do final do filme, tá? Coloquem aí, então, para casa, assistir o filme Coração Valente. É um filmão mesmo, muito bom. Acima do normal. É uma história real que aconteceu lá nos tempos da Idade Média, especificamente na Inglaterra, tá? Conta a história de William Wallace, tá? Shame of You, né? Na próxima semana, então, não passem a vergonha de vocês nunca terem assistido esse filme, tá legal? Muito bem. Então, então vamos lá. Eu vou passar uma cena que mostra a execução, tá, de um condenado na época, tá? Ele foi condenado por traição, perfeito? E foi condenado à pena de morte. Só que lembrem que eu falei com vocês que a pena de morte ela era feita da maneira mais cruel possível, para ensinar a todo mundo que você não poderia ser. Você não poderia ser traidor da coroa, você não poderia jamais chegar e trair a igreja, e assim foi. Gente, presta atenção, é muito legal. Deixa eu fazer um share aqui com vocês, tá? Muito bem. Todo mundo vendo aí? Sim? Então vamos lá. Sim. Beleza. Beleza. É o carrasco, né? Deixa eu, e aí tá o sujeito, deixa eu explicar para vocês, tá? Aliás, vou colocar em inglês. Eu acho que é melhor, porque um português gente boa colocou algo motivacional que não existe no filme. Deixa eu colocar aqui Braveheart. Então, Braveheart. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Pronto. Essa cena é em inglês, tá? Então vamos começar aqui, ó. O sujeito está abrindo a barriga do sujeito. Perfeito? A única coisa que você tem que falar agora é que você quer é paz. Apenas diga. Chore por clemência. Clemência. Grita por clemência. E estão torturando ele, tirando os órgãos e tal, da maneira mais cruel. Diga. Clemência, clemência, clemência. Apenas diga. Clemência, William. Pelo amor de Deus, diga. O prisioneiro quer dizer uma palavra.
Liberdade. Uau! Legal, né? Dá até um calorzão. É um super filme. Vale a pena. Não é perda de tempo. Muito bem, meus caros. Ficou claro aí para vocês que ele foi condenado à morte. E ficou claro que o que se queria fazer nessa era mostrar para as pessoas que acontece se você enfrentar, nesse caso, era o rei. Mas se você enfrentar a igreja, era a mesma coisa. Se você pensasse diferente, era a mesma coisa e tudo mais. Vocês estudaram história, com certeza, não é? E imagino que isso não seja censurado nos dias de hoje ainda, mas foi uma época negra na qual a humanidade andou para trás, não é? E o direito penal foi muito utilizado com isso, tá? Então, na época da Idade Média, tá, a pena tinha como objetivo principal, volto a falar e ficou claro para vocês, provocar o temor geral. Sendo, na verdade, códigos de crueldade. Não é? Tudo era feito da pior maneira possível, da maneira mais dolorosa, da maneira mais cruel e da maneira que provocasse o maior temor em todos. Para quê? Para que acontecesse o que aconteceu. Para que tudo ficasse no lugar. Para que as pessoas não pensassem. Para se eliminar as pessoas. E para, principalmente, fazer com que as pessoas tivessem medo de pensar. E que tudo ficasse no seu lugar. Vocês viram lá, não é? E aí, gente, olha só que interessante, porque vocês viram essa cena muito legal, não é? Mas é claro que nós temos outros tipos de penas e de formas cruéis de chegar e tratar sobre isso, não é? Eu vou mostrar para vocês, não é? Deixa eu ver aqui a imagem, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu fazer um share aqui para vocês. Aqui, ó, só para vocês verem, tá? E isso era feito por padres e etc. na época, né? Era normal. Aí, ó, conseguem ver? Essa daí, gente, é a imagem de um condenado deixado para morrer depois de ser quebrado na roda, tá? Isso era normal, né? Tudo em nome de Deus, etc. Paraná, né? Imaginem só as pessoas vendo isso, não é? Vou mostrar, né? Tem aqui outras, né? Torturas sendo feitas, olha só. Vou fazer um share de novo com vocês aqui. Aqui, ó. Olha só. Tá? Conseguem ver?
né? O cura aqui, né? O padre, e o sujeito sendo torturado. Né? Isso aqui é Ô, licença professor, açoitado. Foi. eu desliguei a câmera porque minha cidade tá sem luz aqui. Tudo bem, Aí Silvia. tá tudo escuro. Aí eu vou ficar com a câmera desligada. Fique mesmo. Né? E existiam, gente, outros tipos de pena, tá? A pessoa era colocado no animal. Ah, esse daqui, eu não vou falar que é legal, não, porque a gente não pode falar que isso é legal. Mas olha só, isso aqui era uma das penas que existia antigamente, tá? Desmembramento, vocês conseguem ver aí? Tá? Cada cavalo puxava para um lado a pessoa viva, tá? Gente, essas eram as penas, tá? Chega, né? Cansei, tá? Mas essas eram as penas que se utilizavam antigamente, tá? E na Idade Média, assim como na Antiguidade, tá? A pena privativa de liberdade não existia, tá? As únicas penas, atenção, na Idade Média, anotem, as únicas penas na Idade Média que existiam era a pena de morte, como a gente viu, a mais cruel possível, não é? Como também as penas corporais, como amputação de membros, de olhos, de línguas, mutilações, queima de carne e tudo mais. Tá? Essas aí eram as penas. Né? Hoje em dia é interessante, né? Hoje em dia, algumas pessoas querem essas penas de volta. Falam, deveria ser isso, empalamento, tá? Dentre outras. Tá? Essas eram as vigiar e punir. Depois, ao final, eu vou ver se eu consigo encontrar aqui uma, como é que eu vou dizer? O início de uma obra, tem uma obra muito boa, muito fantástica. Não é para vocês agora, não é uma obra, é uma obra, como eu vou dizer, para vocês aprenderem. Chama Vigiar e Punir. É de Michel Foucault. Não sei se vocês já ouviram falar. Foucault. É um filósofo. Vigiar e Punir. E ele fala sobre o fanatismo, etc, etc. Mas o que é interessante para a gente hoje, eu vou ler para ficar assim claro como é que era a pena na antiguidade. Eu vou trazer para vocês um jornal, tá? De 1757, tá? Peço para vocês chegarem. Isso, Ana Clara, sensacional. Aliás, a Ana então vai fazer o seguinte: eu vou ler um parágrafo, ela lê outro. Pode ser? Vai lá na página, deixa eu ver aqui, no capítulo 1, o Corpo dos Condenados. Qual que é a página, professor? Não ouvi. É o capítulo 1, o Corpo dos Condenados. Começa assim: Damins foram condenados a 2 de março de 1757. Sim, Tá? Então eu leio um parágrafo, você lê outro, combinado? combinado. Vamos lá, então. Deming fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante dessa porta principal da igreja de Paris, onde deveria ser levado e acompanhado numa carroça nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras. Em seguida, na dita carroça, passa de grife e sobre um patíbulo, e aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas. Sua mão direita segurando a faca com que cometeu o parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado será aplicado chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente. Tá bom, Jé? E a seguir,
Seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos e seus membros e corpo consumido ao fogo, reduzidos a cinza e suas cinzas lançadas ao vento. Finalmente foi esquartejado, relata a Gazeta de Amsterdã. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não estavam afeitos à tração, de modo que, em vez de 4, foram precisos colocar 6. E como se isso não bastasse, foi necessário para desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as juntas. Pois é, ó, tem É uma pra menina continuar? aí. Não, deixa comigo e é melhor eu ler, porque sua irmã não pode ler, não pode ouvir isso, não, tadinho. É muito cruel. Não, sério. Olha Com assim, certeza. afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma blasfêmia lhe escapou dos lábios. Apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos horríveis e muitas vezes repetia: meu Deus, tende piedade de mim. Jesus, socorrei-me. Os espectadores ficaram todos edificados com a solicitude do cura de São Paulo, que, a despeito de sua idade avançada, não perdia nenhum momento para consolar o paciente. O comissário de polícia, Borton, relata: acendeu-se enxofre, mas o fogo era tão fraco que a pele das costas da mão mal sofreu. Depois, um executor de mangas arregaçadas acima do cotovelo tomou umas tenazes de aço. Tenazes, gente, são ganchos, tá? Que servem para ferir as pessoas, tá? Preparados ad hoc, medindo cerca de 1,5 pé de comprimento, atenazou-lhe primeiro a barriga da perna direita, depois da coxa, daí passando as 2 partes da barriga, do braço direito, em seguida os mamilos. Esse executor, ainda que forte e robusto, teve grande dificuldade em arrancar os pedaços de carne que tirava em suas tenazes 2 ou 3 vezes do mesmo lado ao torcer. O que ele arrancava formava em cada parte uma chaga do tamanho de um escudo de 6 libras, um buraco. Né? É pesado, né, Pedro? É pesado, né? Cansou? Não quer mais ouvir? Não, deixa eu dar um pause aqui, porque eu acho muito legal, Pedro. Vamos falar aqui, porque é o seguinte, realmente é pesado e até muitos me desculpem aí, mas é porque, como a gente está vendo as penas e a história das penas, a gente tem que saber o porquê que hoje é pena privativa de liberdade. A gente tem que ter a consciência do que, por que as pessoas lá atrás, vivendo tudo que eles viveram, pena de morte, pena de corporal, etc., decidiram colocar uma porcaria de uma pena privativa de liberdade que não faz mal para ninguém. Não é? A gente tem que saber isso, porque quando alguém falar para a gente, olha, pena privativa de liberdade não é nada. Opa, peraí. Não é? Vamos voltar lá. Aguenta um pouquinho mais. Coragem, gente. Coragem. É pesado. Eu prometo que é a única aula pesada nossa. O restante é só direito. Mas faz parte disso. A gente tem que ter consciência disso. Depois desses suplícios, Damiens, que gritava muito sem contudo blasfemar, levantava a cabeça e se olhava. O mesmo carrasco tirou com uma colher de ferro. Deixa eu até fazer eu acho que vou fazer um cheque aí, quem quiser ler também. Não, acho que é melhor ler. O mesmo carrasco Como é que é o tirou... nome do livro? Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Eu posso mandar depois o link para vocês dele. Não, mas tem na biblioteca, mas como a gente não está com biblioteca, tá? Esse é o primeiro capítulo. Ele faz um estudo do panoticismo, etc. Por que as prisões são desse jeito, como é que são. O Alisson recomendou esse livro. Ele é muito bom. Não, eu acho que é para você, assim, é bom para cultura, mas assim, não é para estudo. Vou estudar para penal, vou ler esse livro. Não, tá?
Ao mesmo tempo, tirou-lhe uma colher de ferro do caldeirão daquela droga fervente e derramou-a fartamente sobre cada ferida. Em seguida, com as cordas menores, se ataram as cordas destinadas a atrelar o cavalo, sendo estes atrelados em seguida a cada membro ao longo das coxas, das pernas e dos braços. O senhor Le Breton, escrivão, aproximou-se diversas vezes do paciente para lhe perguntar se tinha algo a dizer. Disse que não. Nem é preciso dizer que ele gritava com cada tortura, da forma como costumamos ver representados os condenados. Perdão, meu Deus, perdão, Senhor. Apesar de todos esses sofrimentos feridos acima, ele levantava de vez em quando, a cabeça e se olhava. As cordas tão apertadas pelos homens que puxavam as extremidades faziam sofrer dores inexprimíveis. O senhor Le Breton aproximou-se outra vez dele e perguntou-lhe se não queria dizer nada. Disse que não. Achegaram-se vários confessores e lhe falaram demoradamente, beijava com formados crucifixo que lhe apresentava. Estendia os lábios e dizia sempre: perdão, Senhor. Os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual um membro em linha reta. Cada cavalo segurado por um carrasco. Um quarto de hora mais tarde, a mesma cerimônia, e enfim, após várias tentativas, foi necessário fazer os cavalos puxar da seguinte forma: os do braço direito à cabeça, os do cotovelo, das coxas voltados para o lado dos braços, fazendo-os romper os braços das juntas. Esses arrancos foram repetidos várias vezes sem resultado. Ele levantava a cabeça e se olhava. Foi necessário colocar 2 cavalos diante dos atrelados às coxas, totalizando 6 cavalos, mas sem resultado algum. Em seguida, o carrasco Samson foi dizer ao senhor Le Breton que não havia meio nem esperança de se conseguir. Ele disse que perguntasse às autoridades se desejavam que fosse cortado em pedaços. O senhor Le Breton, de volta à cidade, deu ordem de que fizessem novos esforços. O que foi feito? Você saiu de lá, foi até a cidade, voltou a falar: não, continua. Vamos cumprir a sentença. O senhor Le Breton, de volta à cidade, fez novos esforços, que foi feito. Mas os cavalos empacaram e um dos atrelados às coxas caiu na laje. Tendo voltado os confessores, falavam outra vez. Diziam-lhe: beije-me, reverendos. O senhor cura de São Paulo não teve coragem. Mas o de Marsale passou por debaixo da corda do braço esquerdo e beijou-lhe a testa. Os carrascos se reuniram e Damias dizia que não vai ser mais, que cumprisse seu ofício, pois não lhe queria mal por isso. Revogavam-lhes que orassem a Deus para ele, recomendavam ao cura de São Paulo que rezasse para ele a primeira missa. Depois de 2 ou 3 tentativas, o carrasco Samson, o que lhe havia atenazado, tirou cada um do bolso uma faca e cortaram as coxas na junção com o tronco do corpo. Os 4 cavalos, colocados toda a força, levaram-lhe as 2 coxas de arrasto. Isso é, a do lado direito primeiro e depois a outra. E a seguir fizeram o mesmo com os braços, com as espádulas e axilas, as 4 partes. Foi preciso cortar as carnes, até quase os ossos, pois os cavalos, puxando com toda a força, arrebataram o braço direito primeiro e depois o outro. Uma vez retiradas essas 4 partes, desceram os confessadores para lhe falar, mas o carrasco informou-lhe que ele estava morto. Embora, na verdade, eu visse que o homem se agitava, mexendo o maxilar inferior como se falasse. Um dos carrascos chegou mesmo a dizer, pouco depois, que assim que eles levaram o tronco para lançar na fogueira, ele ainda estava vivo. Isso daí, né, o último pedaço, acabou se consumindo 10h30 da noite. Tá? Meus caros, pesado, muito pesado. Pedro, parabéns.
Ufa, e a todos vocês. Muito ruim. Ana, obrigado. Mas eram assim as penas antigamente. E aí, meus caros, tá? Nessa Idade Média, em que as penas eram assim, tá? Surgiram dois tipos de prisão para aguardar julgamentos, tá? As prisões estaduais, estatais, na verdade, né? Onde eram colocados os inimigos do rei, e tem um livro muito legal chamado O Homem da Máscara de Ferro, tá? Volta a falar, nessas prisões, tá? Existiam dois tipos de prisão: as prisões custódias, onde o réu aguardava a execução de suas penas, não é? E também as prisões como detenção temporal perpétua, ou até receber o perdão real. Vejam só, não era uma pena. O rei cismava, coloque lá. Nesse O Homem da Máscara de Ferro, que é um clássico, tá? Do mesmo autor dos Três Mosqueteiros, eu não sei se vocês já leram o livro, não tem nada de coisinha para criança, não tem nada a ver com aquelas coisas dos filmes, tá? É bem legal. O Homem da Máscara de Ferro, o rei coloca o irmão gêmeo dele numa masmorra, uma máscara de ferro, para que ninguém o reconhecesse. Esse é o comecinho da história. É uma história fantástica, vale a pena ler. Tem filme também, não sei se é bom. O antigo, de 1980, e eu era criança, era bom. Souberam, Pedro. E agora deve ter um novo, acho que tem um novo com aquele DiCaprio e tal, mas eu realmente não vi, tá? Muito bem. As pessoas ficavam lá. Não era uma pena. Então, preste atenção, porque isso eu colocaria no quadro. Vamos recapitular. Idade Média, tinha pena de morte, pena corporal. Você tem dois tipos de prisão para aguardar julgamento. As prisões estatais, tá? Que elas se dividiam em duas, entre as prisões de custódia, tá? Que é onde guardava os réus esperando a execução, ou mesmo onde o mesmo antes do julgamento, e depois como detenção temporal perpétua. Volta a falar, isso não era uma pena, tá? Perfeito? As penas eram de morte ou corporal. Mas se eu cismasse, não, Eduardo falou mal de mim, eu não quero que ele seja julgado por nada, coloca ele lá. Aí colocava ele lá, aí um dia eu perguntava pro sou rei, perguntaria, cadê Eduardo? Aí você colocou ele na prisão, ainda tá lá? Não, tira ele de lá. Pronto, era desse jeito, tá? Porque eram as prisões estatais, e essas aí, prisões de detenção temporal ou perpétua, dependiam simplesmente do rei. Muito bem. Por outro lado, também começou a ocorrer, tá? Existir as prisões eclesiásticas, né? Só recordando, o Estado e Igreja, elas se confundiam até, não é? Na época, a Igreja e o Estado eram assim, eram unha e carne, não é? E existiam as prisões eclesiásticas. Para que serviam essas prisões eclesiásticas? Muito bem. Essas prisões eclesiásticas eram destinadas aos clérigos, tá? Aos padres, bispos, etc., etc., rebeldes. Tá? Sempre tinha um padrezinho rebelde, um bispo rebelde, um cura rebelde. E fulano de tal tá lá falando alguma coisa que não era o que era para ser seguido. Em que se faziam? Colocava ele lá, para que o mesmo refletisse sobre a sua rebeldia. Tá? Interessante, gente, que essas prisões eclesiásticas eram subterrâneas e sem portas e janelas. Tá? E a pessoa entrava por uma escada. Então, era um buraco. Né? Logicamente que tampado, com grade e tudo mais. Tá? Então, era subterrânea, sem portas, sem janelas, era um buraco. E só tinha uma luz para que o sujeito pudesse ler, adivinha o quê? Quem acertar ganha uma cerveja quando a gente sair dessa pandemia. O que é possível? Adivinha o que era?
que era só tinha um lugar para luz, para ler o quê? É a A Bíblia. Bíblia. Perfeito, muito bem. A turma toda acertou. A Bíblia, exatamente. Tá? Gente, E a cerveja? está garantida. Inclusive, quando voltar, é uma caixa de cerveja para a turma. Ponto. Certo? Aí sim. Fechou? Então, e independentemente se for nesse semestre, eu espero que seja e acho que vai ser. Mas se não for nesse semestre, no próximo. Que aí com certeza, não é possível, né? 2021. Ok? Garantido. Ah, Fessão, eu não bebo. Tudo bem, eu compro uma Coca-Cola também. Ah, Fessão, eu não bebo. Então eu vou comprar uma água de torneira. Falar, tá água de torneira, que essa pessoa não bebe nem refrigerante e nem cerveja. Muito bem. Atenção. Como é que era? Então lembre-se das eclesiásticas, serviam para os clérigos rebeldes. Buraco, entrava por uma escada, só tinha um buraco para eles lerem, não tinha porta nem janela, a única coisa que podia ler era a Bíblia e ficava lá até a rebeldia do sujeito passar. E aí, gente, atenção, porque aí vem uma das maiores falácias que eu acho, tá? Essa é opinião minha, que é falar que daí, então, surge a ideia de que a pena privativa de liberdade poderia ser utilizada para todo mundo. E essa daí foi uma ideia de ressocialização. O que, para mim, é balela. Não vem daí de jeito nenhum. Tá? Mas vamos lá. Vocês vão ler isso nos livros, tá? Sempre querendo puxar a sardinha. Né? Até porque a igreja que fazia com os outros é justamente o contrário, todo mundo já sabe. Gente, aí então, tá? Existiam várias prisões, aquela coisa de prisão subterrânea, onde os presos eram amarrados e tudo mais, é verdade, tá? Existia mesmo, tá? O sujeito chegava e ficava lá amarrado, né? Até morrer e tudo mais, é verdade, tá? E aí, gente, tá? A gente tem que recordar também que nessa época, né, a igreja praticava o direito ordálico. Não sei se vocês já ouviram falar do direito ordálico, e era o seguinte, é o famoso juízo de Deus. E, na verdade, tinha como base uma coisa que o povo começa a falar, se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo, e aí eles falaram assim, é verdade. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quer. Deus está no controle de tudo. Não é? E aí, então, criou-se o seguinte, de que Deus jamais deixaria acontecer determinadas coisas com a pessoa se a pessoa estivesse falando a verdade. Se ela não fosse um herege, por exemplo. E aí, então, no juízo ordálico, tá? O acusado deveria passar por determinadas provas, seja a prova da água, do fogo, ou do ferro incandescente e tudo mais, etc. Se ele passasse, por exemplo, amarrava o sujeito e jogava no rio. Se ele boiasse, significa que Deus não o abandonou e ele, portanto, era inocente. Ele era colocado no fogo. Se ele não morresse queimado, significava que Deus não o abandonou e, portanto, não é? Ele não era herege, deveria ser inocentado. E assim ia, tá? Mas se ele não passasse, se ele afogasse, se ele se queimasse e tudo mais, etc., significa que Deus o abandonou e que ele era merecedor do automático castigo. Não é? Tem um outro filme sensacional, muito bom, sobre isso, atenção, chamado Goya, o Goya. Tá? Goya foi um pintor de sua época. E esse filme retrata justamente a Inquisição na Espanha. Eu não sei se alguém já viu ou já ouviu falar desse pintor, desse filme. É um filme absolutamente sensacional. Veja, esse daí vale muito a pena ver, porque
tem o inquisidor que chega e fala lá, olha, Deus não deixa ninguém falar mentira. Tem uma cena sensacional, vocês vão lembrar de mim. É absolutamente sensacional. Veja esse filme, muito bom. Tá? The Last Kingdom, série sobre idade medieval. O Diego está falando aqui que é bom também. O Eduardo está pedindo um suco de laranja, pelo amor de Deus. Tadinha, deve estar sofrendo hoje com a aula. Hoje está pesado, né? Mas essa é a aula mais pesada da nossa hoje, podem ter certeza. Tudo bem. Gente, aí então, apesar do direito ordálico, de todas as torturas, né, que foram... E é interessante porque a igreja, ela... como é que eu vou dizer? Deu um up em todas as torturas, porque segundo a igreja, não se poderia derramar sangue da pessoa. Então eles tinham que fazer todas as torturas sem que caísse nenhuma gota de sangue. Por isso é que todas as torturas foram muito rebuscadas nessa época e tudo mais. Tá? Depois leiam também, tem muitos livros interessantes sobre o assunto. Tá? Gente, era assim o mundo. E aí, de repente, veio a Idade Moderna. Tá? Por quê? O que acontece na Idade Moderna? Lá para o século XVI, XVII, XVIII, começa a vir, vem o iluminismo, muitas ideias, e aí, se vocês não leram, vocês têm que ler esse livro, chama Do Delito e das Penas, Cesare Beccaria. Vocês leram? Sim ou não? É um livrinho dessa finurinha, assim, desse tamanho. Sim, parabéns, Felipe. Sim. Alguns não, outros sim. Eu não, sim, etc. Gente... É porque a gente apresentou parte da sala no interdisciplinar no passado, foi sobre esse livro. Legal. Aí a gente teve que ler. É um livro fininho, não é? Dá para ler o quê? Em 1 hora? 2, talvez? O que acontece? 70 páginas. É muito fino, muito pouquinho. Manda para a galera, você tem PDF? Porque ele já caiu no domínio público há séculos. Tem que achar manda para todo mundo, manda no grupo, lá no WhatsApp, se puder, Eduardo, quando Beleza. você puder, não agora, para que todo mundo tenha esse livro. E o seguinte, leia, porque isso aí é história e isso mudou a história das penas, tá? Mudou a história do processo, mudou a história das penas e até hoje é a base de tudo de racional que tem no direito. Porque vamos falar a verdade, o direito penal ele tende a fazer com que a gente seja racional. É só ver as discussões quando determinada pessoa fala: e se fosse sua filha? Não é? Não é? Porque esse daí... E aí a pessoa chega e fala o seguinte: olha, para de pensar e usa aqui, ó. Vamos dizer o Mestre Miyagi, as entranhas, né? Vocês lembram do Mestre Miyagi? Já viram o Karate Kid? Pelo amor de Deus! Karatê aqui! Karatê aqui! Aqui não, Daniel San. Quem não viu, pelo amor de Deus, né? Veja, tem certas coisas da cultura pop que é ad eterno, né? Muito bem. Direito aqui. Direito aqui. Aqui não. E as pessoas no direito penal sempre tendem a fazer com que o direito penal seja visto aqui nas entranhas. Entendem? E aí, gente, Beccaria serviu para isso, para falar o seguinte: olha, vamos pensar, vamos tirar esse direito penal da escuridão que a humanidade estava também, tudo, né? E vamos colocar luz nisso. E aí, gente, ele cria axiomas absolutamente fantásticos, lindos e maravilhosos. Em nosso tempo, tá? Está vivo até hoje, felizmente. Nós temos um livro que, nos dias de hoje, é tão importante quanto esse, chamado Direito e Razão, do Luigi Ferraioli. Tá? Muito maior, desse tamanho e tal, não sei o que lá. Não é um livro fácil. E que ele justamente, só pelo título da Direito e Razão, ele quer justamente colocar o direito penal na nossa razão e não nas nossas entranhas. Tá? É fantástico. O Rogério Greco, logo no começo, ele traz lá, citando alguns dos pontos e tudo mais. É fantástico, tá? Direito e Razão, esse vale a pena.
ler assim ao longo do curso inteiro. Não ler agora. Depois, quem quiser ler, fala comigo, porque o interessante é começar quase do final, para depois você começar a ler ele pelo começo, porque senão vocês não vão entender muito. Tem algumas coisas que são assim no direito e na filosofia, tá? A gente tem que ensinar como é que assiste para tipo Guerra nas Estrelas, né? O interessante é começar pelo 4, eu acho. Muito bem. Gente, chegamos então, tá? Na Idade Moderna, Iluminismo e tudo mais, etc. Só que vem também junto com isso, tá? Termina ou começa a população a crescer muito. O feudalismo começa a decair porque tem mais servo do que o senhor precisa. O pessoal vai lá para os burgos, que eram as portas, os muros das cidades. Começam a necessidades e tudo mais, etc. Todo mundo já sabe, a miséria começa a aumentar, não é? Principalmente depois que começa a Revolução Industrial, não é? Obrigado, Eduardo, você postou no grupo da matéria, sensacional, top. E aí, então, o que acontece? Um quarto da população europeia, logicamente, estava na miséria, sobrevivendo da mendicância, ou de roubos, ou de assassinatos. Absolutamente, era desse jeito que estava um quarto da população europeia vivendo. E aí, gente, o que acontecia? Vocês lembram como é que eram as penas? As penas eram de morte e corporais, lembram? Da pior maneira possível. E aí, então, o que acontecia? Acontecia que temos uma... Gente, olha aqui, vem cá, Lulu, faz favor. Temos uma visita aqui, olha. A pequenininha resolveu aqui, ó. Fala oi com o pessoal. Fala oi, pessoal. Oi. Manda beijo para eles. Agora dá boa noite. Boa noite. Vamos sair? Oi, moça. Ó, o pessoal falou. O Eduardo falou com você, ó. Tudo bem com você? Sim. Quantos aninhos você tem? 3 aninhos. Muito bem. Vamos lá. Então, gente. Aí você me pega, pessoa. Nossa, mãe. Você gosta? Nossa, eu sou professor por causa de criança, nossa mãe. Minhas crianças na creche, lá da escola, pô, todo mundo longe. Nossa, nem fala, né? E é que nem vocês. A mesma dor que eu tenho, que você tem, eu tô aqui, vai. Queria vocês aqui na minha frente, para chegar, falar. Ai, vamos lá. Então, gente, um quarto da população, então estamos agora na Idade Moderna. Um quarto da população vivendo na miséria, vivendo de roubos, mendicância, assassinatos, penas corporais de morte sendo aplicadas, a população se tornando absolutamente um quarto da população, imagina, sem mão, deformada, essa é a palavra. E aí, então, as pessoas começam a falar o seguinte: olha, não dá mais para aplicar pena de morte, não dá mais para aplicar pena corporal. Precisamos fazer alguma coisa. Lógico que tem que ter uma pena. Mas o que fazer com esse povo? Porque não dava mais para matar, não dava mais. Estava terrível. E então, gente, tornou-se impossível a aplicação dessas penas. E então, começou-se a aplicar as penas de desterro, degredo e açoites. Tá? Daí nascem as penas de açoites, que era a correção, a pessoa sofria, mas não ficava deformada. E a de desterro, degredo, que é a expulsão da pessoa daquela sociedade, daquele país, daquela cidade. No Brasil teve, tá? No Brasil teve pena de degredo. E aí, então, gente, tá? No século XVI, iniciou-se um movimento, tá? Para o desenvolvimento dessas penas privativas de liberdade, tá?
E como é que foi esse movimento? Começou-se a construções de prisão. Falava, agora as pessoas não vão para prisão, vamos colocá-las lá, vamos tirá-las da sociedade. Até porque a pessoa chega, era expulsa e voltava, tomava açoite, mas isso, né? Quem já foi criança que a mãe batia muito? Eu não, a minha, de vez em quando, é que me dava um tapa e doía pra caramba. Mas dizem meus colegas, eu lembro disso até hoje, minha mãe bate de chinelo. Eu falo, nossa, deve doer demais. Não dói não, acostumei. Ela me bate todo dia, eu batendo. Então, às vezes, a pena de açoite também já não fazia efeito. Então, eles pensaram, não, vamos construir lá prisões e tudo mais, etc, etc. Isso que a gente, quando é pai, não pode chegar e ficar batendo, gritando todo dia com a criança. Até o grito. É interessante. E aí, então, o que acontece? Começa a construir finalmente prisões. E na Inglaterra, tá, iniciou-se o movimento para a criação dessas prisões, cujo nome era House of Correction. Casas de correção. House of Corrections. Né? Ou então das workhouses, que eram as casas de trabalho, em que era ensinado para os presos duas coisas: trabalho e disciplina. Sensacional. Na Inglaterra começa isso, tá? Na Inglaterra, tá? Além das prisões e tudo mais, tá? Também existia uma prisão flutuante, que era a pena de galés, em que os presos eram acorrentados e obrigados a ficar remando e tal. Existiu isso mesmo, viu, gente? Lá na Inglaterra, pena de galés. Mas o pessoal foi mais pelas construções de prisões, tá? E aí, então, House of Corrections e Workhouse. E aí, gente, desde então, a prisão começou a ser utilizada como uma pena, e não somente para guardar as pessoas para o julgamento. Vocês estão entendendo até agora? Sim ou não? Estou sendo claro? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Professor, Tá Sim. tranquilo. Manda. a prisão, né, para a pessoa guardar a pena, ela era justificada para a pessoa não fugir? Exatamente. Era assim, faz de conta que você falou, você é herege, você chegou e deu um remédio para o seu filho. Muito bem, você é um bruxo. Tá? Ele estava com dor de barriga, você deu para ele um tal de boldo, que são umas ervas. Não é? Fiquei sabendo, eu que sou o padre, o cura, o bispo, ou o que seja, responsável pela Inquisição, fiquei sabendo disso, prendam o Eduardo. Não é? Até o julgamento. E aí, vocês vão aprender isso, né? Eu era responsável pela investigação, pela acusação e pelo julgamento. Sim, é verdade. Viu? Aí é fácil, né? Não, sabe por quê? Porque aí eu poderia realmente identificar qual é a verdade. E a verdade, ela tem que vir de uma coisa, Eduardo. Da sua confissão. E é por isso que eu vou chegar e te torturar. Até que você confesse o seu crime. E então, não é? Após isso, você vai continuar na prisão até você ser queimado. Que vai ser sua pena. Entende? Você tá maluco? Era assim. Era assim. Vocês vão ver, esse Goya mostra muito bem, tá? Como é que era. É muito legal esse filme. Eu vi uma vez, sempre quis ver de novo, nunca consegui encontrar. Vi por acaso mesmo. Estava em Lafayette, era de tarde, eu não dava aula. Eu tinha dado aula de manhã, estava no hotel. Zapiei. Começou, Goya, o que é isso? E eu falei, uau! Vale a pena. É um daqueles filmes que você fala assim, valeu. Muito bem. Gente, e aí então, qual que é
o problema hoje da prisão. Vamos lá. Não permite qualquer trabalho reabilitador com o recluso. O prisioneiro fica estigmatizado. Isso daí é besteira, tá bom. Mas fica estigmatizado. Claro que alguém quer aqui, alguém que foi preso junto a si, tem um sujeito que foi preso que não foi preso. Qual que você quer? Tá? Fica estigmatizado. Né? E as prisões hoje não têm nenhuma condição, em grande parte, pelo menos no Brasil, tá? De chegar e, como a gente falou ontem, né? Será que elas têm condições de socializar as pessoas? E a gente falou e conversou de que é muito difícil. A gente viu que é possível, não é? Que nada é absoluto, mas viu que é muito difícil isso acontecer. Até agora, tranquilo, gente? Podemos avançar? Interessante, gente, que eu fui corregedora adjunta da Secretaria de Estado de Defesa Social, não sei se eu falei isso com vocês, e eu trabalhei muito com o Hamilton Mitre, que hoje é meu sócio. A gente conheceu lá, cada um foi para um lado, de repente a vida fez assim. E ele é o sujeito que mais entende de direito prisional, e eu falo do Brasil mesmo. Não tem ninguém que se compara a ele, nem chega nos pés. Não tem mesmo, não tem. Ele é o maior especialista nisso. Tá? Seja no direito e seja também em como funciona uma prisão. Interessante que ele chega e fala o seguinte, que muitos anos atrás ele foi em não sei se foi Espanha, não sei em qual lugar que foi. Depois eu até... E ele foi visitar uma prisão. Aí chegou na prisão lá, né, ele muito conhecido no mundo inteiro, foi recebido e tal, e foi visitar a prisão desse país. Eu não sei se foi nos Estados Unidos, não sei se foi na Europa, Espanha, de verdade, não sei. Vamos ver. E então ele chegou, viu a cela de um condenado. Não sei qual era o crime. Chegou lá, viu uma cama, viu um colchão, viu lençol, tudo limpinho, bonitinho. Viu pintura, viu televisão, viu livro, viu escrivaninha, viu um banheiro fechado em que o preso podia tomar banho com uma certa Privacidade. Perfeita, essa palavra é melhor do que descrição. Aí ele falou assim, tá errado, não pode. Aí o guarda que estava acompanhando ele, o que tá errado? Isso! Ele falou, olha, aqui num país nosso, a única coisa que a pessoa perde é a liberdade. E no seu país, o que a Constituição fala? Além da liberdade, o que ela tem que perder? Aí ele falou, não, então aqui que está certo. É uma história muito interessante, porque e dá muito o que falar, tá, gente? Dá muito o que falar. Gente, com relação à matéria que a gente viu até agora, alguém tem dúvida, sim ou não? Não? Estão gostando da aula? Professor, Diga, Pedro. Você está gostando eu da só aula? tenho. Eu tô. Então tá bom. Excelente. Eu só tenho dúvida numa questão aqui, Manda. até na Idade Média. Eu deixei o senhor perguntar primeiro, para depois eu falar. Eram dois tipos de prisão: prisão eclesiástica E e a estatal? prisão estatal. Ok. Aí a estatal se divide em duas. Aqui Sim. Ótimo. Então era isso que eu Prisão de estava dizendo. custódia, que é onde o Que é réu que o rei aguardava a execução de sua pena e, logicamente, de seu julgamento, tá? E a prisão como detenção temporal ou perpétua, ou até receber o perdão real. Obrigado, era isso Coloca mesmo. ele lá. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a você. Alguém tem dúvida, gente? Olha, sexta-feira, vamos terminar aqui, porque é o seguinte, a gente terminou a história das penas. Eu acho que ficou claro, e eu quero deixar para vocês, de que se alguém chegar, aquela sensação, eu acho que aconteceu com todo mundo, de que a pena privativa de liberdade, alguém chegou e falou assim, não pode ter pena de morte, não pode ter pena corporal, vamos só criar isso e tudo mais, foi uma evolução humana.
de uma escolha das pessoas que viveram isso. Tá? E que não significa que a gente não possa fazer melhorias dentro do sistema que a gente está. Tá? E o que eu acho que com a conversa de ontem ficou claro o seguinte: não importa o sistema, não importa a pena, os crimes continuam ocorrendo. Como ocorriam antigamente. Ah, vai cortar o braço, o sujeito vai furtar. Ah, pena de morte, vai continuar tendo homicídios e tudo mais, etc. Tá? Então, espero que a gente tenha aprendido bastante. Não vou continuar e vou falar por quê. Na próxima aula, a gente vai aprender sobre sistemas prisionais. Tá? Ou seja, com a criação da pena privativa de liberdade, vários sistemas foram criados. Tá? Para falar o seguinte, olha, como é que vai ser essa pena? Então, no erro e na criação das pessoas da época, surgiram hoje, que a gente vê, 3 sistemas. Tá? E aí, então, a gente vai ver também qual que é o fim da pena, qual que é o objetivo da pena. E alguém me perguntou na aula passada, não lembro quem, professor, a pena serve para isso? Para que serve? A gente vai ver na próxima aula tanto quais são os sistemas da pena, quanto também da teoria da pena. Tá? E eu acho que se a gente começar agora, vai ficar meio quebrado, sabe? Não vai ser bom para vocês. E também vocês precisam... Essa aula, ela cansa muito mais do que a normal. E vocês têm o segundo horário aí, tá? Então, estamos com a aula caminhando, tá? Tudo que foi visto hoje cai em prova, por favor, coloquem isso na cabeça, nada é por acaso, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, além do Pedro? Não? Se não, gente... Não, Professor. sem dúvida. Fala, Felipe. Não? Alguém me chamou aí, professor, não? Foi eu, Eduardo. Fala, Eduardo. Suas aulas, vai ter algum material para leitura e tal? Que você vai postar? Vai ter. Tá. O pessoal, é até bom falar. O pessoal, vocês sabem que a gente ia ter um sistema X, não é? Para essas aulas remotas. Só que era até gratuito, viu? Só que quando a gente chegou e colocou em ação isso, tá? A gente viu, e aí o professor Cirlei, é interessante, poderia ser feito mudança e tudo mais, etc., mas uma das coisas que o professor Cirlei e a direção exige é que tenha qualidade no que a gente faz. Então, ele chegou, viu que foi horrível, faltava 1 ou 2 dias para começar as aulas, e ele falou assim, compra Zoom. E é caro, já falei com vocês, né? Não sei se eu falei com vocês, o trem é muito caro. Vamos para a plataforma Zoom, chega também dessa aula de 40 minutos, vamos comprar e vamos ter essa aula e tudo mais. Então, o pessoal do TI está trabalhando infinitamente para primeiro chegar e colocar a plataforma no portal. Ao mesmo tempo, enquanto o carro roda, eles estão chegando, estruturando a plataforma Moodle para que a gente possa chegar e postar isso. Então, até a próxima semana, no final da próxima semana, já vai estar tudo perfeitinho, etc. E aí sim eu vou poder chegar e postar para vocês o material. Tá? Beleza. O White passou hoje que o Moodle ficou pronto hoje. Já ficou pronto? Eu fiquei sabendo só do primeiro período. Não sei como eu fiquei sem celular o dia inteiro, porque, como eu falei com vocês, não tinha internet, então eu não estou sabendo. Mas que bom, se ficou, aí na próxima semana eu já chego e busco material para vocês para estudarem. Mas pode ter certeza que tudo terá material, até porque só minhas aulas... Gente, minha aula, por mais que eu faça, nada substitui o livro. Tá? É que nem livro de matemática. O Eduardo deve ser um professor de matemática fantástico, mas de nada adianta se não tiver o livro,
e tudo mais, que é onde a gente chega, exercita, vê, fala e tudo mais, né? Com Tá? certeza. Então, Beleza, obrigado, pessoal. um abraço e qualquer coisa, não importa. Ah, é sábado. Manda mensagem, tá? Tamo juntos. Um abração para vocês e obrigado de novo. Eu já postei a aula de ontem. Eu tenho que pegar o... Me mandem aqui mensagem no WhatsApp, tá? Que eu vou mandar para vocês o link de onde já está a aula de ontem. E a de hoje eu vou postar, não sei quando é que vai, mas vai. Até segunda-feira a aula vai estar lá também disponível. E não se esqueçam, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para que ele não seja pagado pelo YouTube. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, Um tchau. abraço. Te marquei no grupo da sala pra você mandar o Valeu. link. Falou.